Então vamos ler, irmãos, Lucas 12, do verso 13 até o verso 26, só para a gente entender um pouco o contexto aqui dessa passagem. Mas preste bem atenção no que diz o texto. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, presta atenção nisso aqui, irmãos. Lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, ele está falando com ele mesmo: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam e nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Irmãos, de forma bem breve aqui, você presta atenção que Jesus está advertindo aos discípulos para que eles não andem ansiosos pela comida, pela bebida e pelo que há de vestir. Hoje nós andamos ansiosos para trocar um celular de 2, 3 mil pelo um de 5. Hoje nós andamos ansiosos para comprar mais uma calça de 200, 300, 400 reais. Nós andamos ansiosos por coisas assim que, na visão bíblica, seria um absurdo. Jesus está dizendo aos apóstolos: não andem ansiosos pela comida, nem bebida e nem a vestimenta. Mas, meus irmãos, só para nos situarmos no contexto aqui, essa passagem relata que um homem, ele procurou Jesus, no versículo 13, e ele disse, nesse ponto o homem estava no meio da multidão e falou: mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Esse homem, ele faz um pedido a Jesus completamente sem entendimento e sem discernimento. Ele chega diante de Jesus dizendo: mestre, diga ao meu irmão que reparta o que tem comigo. Ele não diz a Jesus: Jesus, eu e meu irmão estamos em conflito, nós estamos brigando e estamos à via de uma separação. Ele não está preocupado com o seu relacionamento familiar que tem com seu irmão. De forma nenhuma. Ele está preocupado na herança que ele tinha para receber. Ele poderia chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, ouça-me a mim, ouça meu irmão e nos reconcilie e resolva esse problema. Mas de forma nenhuma, ele pensa simplesmente na herança que ele tinha para receber. Então, meus irmãos, nós podemos ver que tem pessoas que, por causa de dinheiro, de herança e de coisas dessa natureza, estão dispostas a sacrificar a moral,
a sacrificar os laços familiares e a sacrificar até mesmo o que é certo. E é isso que esse homem está fazendo. Ele está procurando Jesus simplesmente para receber uma parte da herança e não se preocupa com nada mais. O fato é, irmãos, que a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 21, verso 17, que o primogênito, ou seja, o primeiro filho da família, tinha direito à porção dobrada. Mas o texto nada fala que ele reivindicava que a partilha fosse igual. Então, o que o texto relata é que ele queria receber os bens. Nós não sabemos se ele queria receber a herança, mesmo que fosse a menor parte, ou se ele queria, irmãos, receber uma herança maior. O fato é que o texto revela que o que ele queria era a herança, irmãos. Então nós podemos entender aqui que o pai desses dois homens tinha morrido, a Bíblia não fala, mas tinha morrido, porque esse tipo de confusão não acontecia com o pai vivo, e o pai não deixou um testamento nem escrito e nem oral. Esse foi o motivo da briga. O pai não deixou nenhum testamento para a divisão de bens. E como a lei colocava debaixo do controle do irmão mais velho a propriedade, então esse homem aqui está reivindicando provavelmente uma parte. Mas Jesus olha para ele e ele diz: homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? No Oriente Médio, na época de Jesus, quando alguém chamava o outro de homem, era mostrando a sua indignação e sua raiva. Porque chamar a pessoa de homem é como se estivesse dizendo: olha, eu não vou chamar você de amigo e nem vou lhe chamar pelo seu nome. Eu vou lhe chamar simplesmente de homem, o que declara fortes indícios de desagrado. É como se nós hoje estivéssemos dizendo: que negócio é esse aí, homem? Então Jesus, ele ficou ali desapontado, com raiva, desgostoso desse homem, porque ele viu no íntimo desse homem a avareza do coração dele. E é aqui, irmãos, que eu quero pensar com vocês na parábola que Jesus conta. E antes de entrarmos na parábola, irmãos, nós devemos fazer um raciocínio bíblico. O que há de errado com esse homem da parábola? Será que o problema dele era a riqueza? É evidente que não, porque a Bíblia não condena possuir riqueza, ter bens, ter êxito no trabalho, de forma nenhuma, pois Abraão era rico. Deus deu dinheiro a Salomão, riquezas, o reinado. Deus deu poder a Davi, a Jó, a Cornélio em Atos 10, a José de Arimateia. Todas essas pessoas eram prósperas. E Deus nunca falou contra a prosperidade em si. Aliás, Deus fez um pacto com Israel no Antigo Testamento, que se eles obedecessem e permanecessem fiéis, Deus abençoaria a nação de Israel. Então, Deus não tem nada contra com possuir bens materiais. Essa é a primeira coisa que devemos pensar. A segunda coisa que devemos pensar antes de entrarmos no texto para meditarmos de versículo a versículo é o seguinte: é que nessa parábola, irmãos, a riqueza ela não é adquirida de forma ilícita. Aqui mostra apenas que Deus abençoou o trabalho daquele homem. Aquele homem não roubou, aquele homem não matou, aquele homem não mentiu, adulterou documento e não fez nenhuma coisa ilícita. Pelo contrário, o que ele ganhou foi de forma lícita. Aliás, foi o próprio Deus quem fez esse homem prosperar. Mas o problema desse homem, da parábola, que retrata o homem que veio fazer um pedido a Jesus, é a avareza do seu coração. Era aí onde estava o problema, irmãos. Então nós vamos meditar em 4 erros que esse homem cometeu. E o primeiro erro que esse homem cometeu, irmãos, é que ele não reconheceu a bênção de Deus. O agir de Deus. Olha o que diz o verso 16. E ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então Jesus ele é bem simples. O campo de um homem rico produziu com abundância.
Veja, irmãos, que eu quero que vocês pensem que tudo vem de Deus. Esse homem, ele arou a terra, ele preparou a terra, usando a nossa linguagem de hoje, ele brocou e ele fez todas as coisas para a terra produzir com abundância. Ele fez todos os trabalhos que poderiam ser feitos para que a terra fosse próspera. Mas, em última instância, irmãos, é Deus quem tem que mandar a chuva para que a terra possa prosperar. Se Deus não mandar a chuva, irmãos, nada adianta arar a terra, limpar a terra, brocar. De nada adianta a terra ser até fértil se Deus não enviar chuva. Nós podemos ver aqui no sertão e em outros lugares que são secos no nosso país, onde as pessoas que plantam, elas dizem, nós plantamos, nós aramos, nós brocamos, nós limpamos a terra, mas agora nós esperamos que Deus envie as chuvas. E foi Deus, irmãos, quem fez o campo desse homem aqui ser fértil, produzir com abundância. Mas o problema é que esse homem, irmãos, ele não pensou, ele não lembrou de Deus em momento nenhum. Ele não pensou em agradecer a Deus. Ele não pensou em Deus. Ele não pensou que veio de Deus. Ele nem tinha Deus na cabeça dele, né? O que ele queria de fato era apenas e simplesmente desfrutar do que a terra tinha produzido. É por isso que no verso 29 ele disse, agora eu vou aumentar meus celeiros, eu vou comer, eu vou beber e agora eu vou se regalar. Em momento nenhum ele pensa em Deus. Ele pensa só em desfrutar daquilo que Deus deu a ele. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que muitas vezes nós estamos vivendo a semelhança desse homem. Como, irmãos, desfrutando das coisas que Deus nos dá, mas não lembramos de Deus. Desfrutamos do que Deus dá, mas não lembramos de Deus. Irmãos, não só é a prosperidade que vem de Deus. Tudo vem de Deus. A vida vem de Deus, irmãos. Sabe por que eu e você existimos? Não foi porque os nossos pais quiseram. Foi porque Deus quis. Poderia, do ponto de vista biológico, existir qualquer outra pessoa em nosso lugar. Mas Deus decidiu que fôssemos nós que existíssemos. Nada nós poderíamos fazer para existir. O nome disso é graça. O que é que uma coisa que não existe pode fazer para vir a existir? Absolutamente nada. Portanto, nós aprendemos que a vida, irmãos, vem de Deus. A nossa existência foi Deus quem quis. Então, nunca, jamais nós podemos perder de vista, irmãos, que Deus é quem nos dá todas as coisas. Por mais que nós venhamos a nos esforçar, por mais que nós venhamos a trabalhar e a fazer todas as coisas, nós nunca devemos imaginar que aquilo veio de nós mesmos. Em último lugar, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Ainda que dentro, irmãos, é que infelizmente boa parte de nós, às vezes, estamos pensando que as coisas vêm de nós mesmos e é por isso que nós não agradecemos pela comida. É por isso que nós não agradecemos pela vida. É por isso que nós não agradecemos pela roupa, por todas as coisas que nós temos, porque nós internamente temos um sentimento de que nós temos o que temos porque nos esforçamos. É por isso que nós não agradecemos a Deus. Todas as vezes que nós sabemos e entendemos que o que vem de Deus, tudo vem de Deus, nós se prostramos diante de Deus e agradecemos a Ele. Igual agradecemos a uma pessoa que nos dá alguma coisa. Nós olhamos e dizemos, eu realmente não tenho, muito obrigado. Mas nós estamos pensando que o que temos e o que somos vem de nós e dos nossos esforços. Isso é um erro. Então, irmãos, eu quero provar para todos aqui que tudo o que nós temos, o que nós somos, vem de Deus. Irmãos,
Nós estamos aqui vivos porque foi Deus quem quis. Nós só temos o que temos, os nossos dons, os nossos talentos, a habilidade que nós temos, foi Deus quem nos deu. Nós podemos, irmãos, trabalhar e fazer uma casa, por exemplo, com o nosso dinheiro. Mas veja, de onde é que veio a água para a construção? De Deus. De onde é que veio a terra, a areia, para nós construirmos uma casa? De Deus. A água com a areia, cimento, elas se misturam, o que possibilita a feitura de uma casa, ser feita uma casa. Portanto, irmãos, em última análise, tudo vem de Deus. Imagina se Deus não enviasse água. Imagina se Deus não tivesse criado a terra para unir os elementos e propiciar uma casa. Nada existiria. Portanto, irmãos, tudo vem de Deus. Se Deus não atuar, irmãos, nós estamos completamente perdidos. E esse foi o primeiro erro do homem na parábola. A colheita dele veio com abundância, mas ele não lembrou de Deus. Né? É o que às vezes nós acordamos de manhã, nós às vezes somos livrados de um acidente, temos o que temos, mas nós não lembramos de Deus. Esse foi o primeiro erro, irmãos, desse homem. O segundo erro, irmãos, é que ele não pensou em ser generoso. Olha o que diz o verso 19. Então direi à minha alma, ele está falando com ele mesmo, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Irmãos, na época de Jesus, as decisões importantes da vida, elas eram tomadas em comunidade. O mundo não era como hoje, que nós somos individualistas. Nós pensamos em nós. Na época de Jesus era diferente. Quando alguém ia tomar alguma decisão, ele conversava com seu pai horas e horas, ele conversava com sua mãe horas e horas, ele conversava com sua família muito tempo. Às vezes ele conversava com a aldeia e até o vilarejo. Consultava pessoas mais experimentadas, mais sábias, para tomar as decisões. Mas veja que esse homem, ele não pensa em ninguém, ele não pensa em nada. Ele não lembra de seu pai, ele não lembra de sua mãe, ele não lembra de sua família, ele não lembra de Deus, ele não lembra de um amigo, ele não lembra de nada. Ao que tudo indica, parece que esse homem vivia completamente isolado e vivia simplesmente para ele mesmo. Por isso, irmãos, é que a parábola deixa claro que ele está falando com ele mesmo. O que é que eu vou fazer agora? Vou derrubar isso aqui, vou construir maior, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou comer, eu vou beber, eu vou agora me regalar, agora eu vou descansar. E não imagina, será que tem algum familiar meu precisando? Será que tem algum amigo meu precisando? Será que tem alguém no vilarejo, na cidade, na aldeia precisando? De forma nenhuma, ele pensa simplesmente em usufruir do que ele tem. A parábola, irmãos, mostra que esse homem era tão egoísta que ele falava com ele mesmo. O diálogo dele não era com Deus, não era com Jesus, o diálogo dele não era com o Pai, era com ele. O negócio era com ele. O Deus dele era ele. E ele falava consigo mesmo. Então, irmãos, nós aprendemos aqui também que, sem sombra de dúvidas, irmãos, o ser humano em si mesmo, ele é egoísta. O ser humano, ele nasce egoísta. Mas, infelizmente, irmãos, a nossa geração, a nossa época, isso tem se acentuado. Grandemente, nós somos muito egoístas, muito egocêntricos. Nós pensamos só em nós mesmos. Na melhor das hipóteses, nós pensamos em nossa família. E olhe lá. Irmãos, preste bem atenção numa coisa. Na época de Jesus, a pobreza no mundo era extrema. Só que, na nossa época, apesar de existir pobreza no Brasil e pobreza no mundo, hoje nós temos muitos mais recursos. Quando nós conversamos com alguém que tem de 60 anos acima, aqui no Aguiar, as pessoas relatam que no centro não tinha casa,
não tinha auxílio de governo, a pobreza era grande, carne só em dia de festa, e assim e daí por diante. Isso significa dizer, irmãos, que à medida que nós, como seres humanos e como nação, nos tornamos mais prósperos, mais egoístas nós nos tornamos. Mais egoístas, irmãos, nós nos tornamos. À medida que temos mais condições, à medida que temos mais coisas, nós nos tornamos mais egoístas. E às vezes, irmãos, nós temos condições de dar alimento a alguma pessoa, de comprar algum remédio e de dar alguma ajuda, mas sabe o que é que nós pensamos? Se eu der isso, vai fazer falta. Sabe o que é melhor? Melhor eu comprar outra calça para mim. É melhor eu comprar outro calçado para mim. Às vezes o cara já tem 2, 3 calçados, 4, 5 tênis, 3. Já tem o armário cheio, mas ele pensa, é melhor o meu prazer do que a necessidade do próximo. E é assim, irmãos, que nós temos vivido, sendo egoístas. Esse foi o segundo erro do homem da parábola. E mesmo, irmãos, quando sobra muito, é o que aconteceu com esse homem aqui. Veja, que o homem, ele, apesar de ter muitas coisas, ele não tem coragem de olhar para a necessidade de ninguém. Ele não tem coragem de olhar para a necessidade da família, da cidade de alguém que está doente, que precisa. Não, de forma nenhuma. Ele só pensa nele mesmo. Agora eu vou desfrutar mais. Eu vou comer mais, beber mais e descansar mais. E isso acontece conosco hoje também. Provavelmente não somos como esse homem da parábola, riquíssimo, mas somos egoístas. Quando sobra um dinheiro a mais, a gente não pensa num amigo, num colega, num irmão da igreja, no pai, na mãe, no filho, não. A gente pensa, não, eu vou comprar outra coisa para mim, né? Eu vou enfeitar minha casa, eu vou fazer uma viagem, eu vou desfrutar, porque esse mês sobrou mais, eu vou... E daí por diante, irmãos, nós, mesmo quando sobra, nós pensamos em nós mesmos mais e mais. Eu vou juntar mais esse mês a mais. Mas nós não podemos agir assim, irmãos. Nós não podemos ser assim como esse homem louco, insensato, é o que Deus diz. Porque nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos. A Bíblia não diz que ninguém é dono de nada, é só mordomo. Deus apenas dá. A Bíblia diz, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que Deus é quem coloca rei e tira rei. É quem dá vida e quem abate. É quem mata e quem faz viver. E tudo vem dele. É por isso que nós não devemos agir como se fosse as nossas conquistas. É nosso, é meu, é só meu. Não, a gente deve olhar para a necessidade daqueles que nos rodeiam e precisam de nós. Terceira coisa, irmãos, e essa daqui eu acho que é uma das mais importantes. E esse homem cometeu esse erro gravíssimo. Preste bem atenção, todos vocês, assim, junto comigo. O terceiro erro desse homem é que ele não meditou na brevidade da vida. A vida é muito breve. Olha o que diz o verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esse homem, irmãos, pensava que ele era o capitão de sua vida. Esse homem pensava que ele era o capitão de sua alma. Esse homem pensava que era o dono do mundo. Era ele quem mandava. E a partir de agora, irmãos, o que ele vai fazer agora é vou ter um lanche reforçado e gordo. Agora eu vou almoçar a fartura aqui, eu vou comer do jeito que eu quero, eu vou jantar aqui horas e horas, comer carnes, beber bebidas da época e assim por diante. Meu negócio agora vai ser relaxar porque eu tenho muito mantimento para muito tempo. É o que diz o verso de número 19. Esse homem, Deus olha para esse homem e diz, você é um louco. Hoje vai ser requerido de você a sua vida. E a morte chega na vida desse homem sem pedir licença. E no dia da celebração
dos celeiros deles abarrotados, no dia da celebração, da dispensa dele lotada, no dia que ele ia celebrar para ele mesmo, as posses dele mesmo, Deus disse: vai ser hoje que vão pedir a tua alma, louco, o que tens preparado para ti mesmo. Do ponto de vista da Bíblia, a vida do homem é extremamente curta. A nossa vida, irmãos, é extremamente curta. O Salmo 90, verso 9 e verso 10, vai dizer que a vida do homem é 70 anos e o que passar disso é canseira e enfado. Salmo 90, verso 9 e verso 10. Jó, capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, vai dizer que a vida do homem é breve e cheia de inquietações. Isso é verdade ou não? A vida do homem é breve e cheia de inquietações, ansiedades, agonias e angústias. É isso que Jó vai dizer. O Salmo 144, verso 4, vai dizer também que a vida do homem passa como um vapor e passa como uma sombra. O que significa dizer, irmãos, é que no pensamento da Bíblia, a vida do homem é extremamente curta. A nossa vida é curtíssima. E para além do fato, irmãos, da vida ser curta, nós não sabemos o dia e a hora da nossa morte. Existe mais esse grande detalhe. Quando esse homem pensou que agora ele ia desfrutar da comida, quando ele pensou que agora ia desfrutar da bebida, quando ele agora pensou que ia descansar a sua vida, foi nesse momento que Deus pediu a sua alma e foi nesse dia que ele teve que prestar conta com Deus. A sua vida e a minha vida é bem curtinha. É no máximo 70. E o que passa disso é canseira e enfado. Bote isso em sua cabeça. Então, irmãos, tendo em vista que a vida é muito curta, a gente deve considerar em autoestima o que temos feito com a nossa vida, irmãos. Falar da morte é ruim, é pesado, é angustiante, mas é necessário. Provavelmente, irmãos, nós não sejamos, como eu disse, como esse homem riquíssimo, mas provavelmente nós vivemos como ele, sem fazer conta dos dias, das horas, dos anos, dos meses, e vivemos aí a nossa forma, do jeito que queremos, sem refletir no que há de vir. Estamos, irmãos, gastando muito tempo, irmãos, com o que Deus nos deu, como comida, como bebida e como as coisas que Deus nos dá. Talvez estamos sendo, irmãos, profundamente abençoados por Deus. Estamos trabalhando, ganhando o nosso dinheiro, mas nós estamos colocando todas as nossas forças naquilo que Deus nos deu, e não em Deus, e não no seu reino. Por isso, meditar na brevidade da vida é extremamente necessário, irmãos, porque nós estamos trabalhando pelo nosso reino e esquecendo o reino de Deus. Nós estamos trabalhando para os nossos celeiros e estamos esquecendo os celeiros celestiais, o reino de Deus, os celeiros do céu. Às vezes, irmãos, nós estamos desfrutando da nossa família, que é bom, estamos trabalhando para a nossa família, mas nós não podemos esquecer da família que Deus nos deu aqui na terra, que irá nos acompanhar no céu, que são os irmãos. E essa é a verdade. Às vezes nós estamos todos os dias com a nossa família, momento após momento com a nossa família, e não queremos nos reunirmos, irmãos, para estarmos com os irmãos, com a igreja, no culto público, adorando a Deus, reunidos para louvar a Deus e se encontrar com o nosso Deus e escutar o que o nosso Deus tem a nos dizer. O fato é, irmãos, que nós estamos vivendo igualmente a esse rico louco
sem fazer conta do dia da morte, sem fazer conta da brevidade, irmãos, da nossa vida. Temos gastado horas e horas com WhatsApp, Instagram, Facebook, celular e redes sociais no geral, meios de comunicação. Temos gastado tempo e mais tempo, irmãos, nessas coisas fúteis da vida. Mas não temos mais tempo para orar. Não temos mais tempo para ler a Bíblia. Nós temos tempo para estar nas redes sociais debatendo política, debatendo partidos políticos, debatendo sobre políticos, mas nós não temos mais tempos e nem vontade de evangelizarmos, de falarmos do Senhor, de pregarmos a palavra, de levarmos Jesus para a pessoa, de falar do que realmente importa, do que realmente é eterno. Nós preferimos comprar uma briga com o nosso vizinho às vezes, por causa de um partido corrupto ou de um político corrupto, ao invés de ir lá orar por ele e falar sobre Jesus, o pecado humano e a necessidade de salvação. Às vezes preferimos, irmãos, gastar o nosso precioso e curtíssimo tempo com bobagens do que com Deus e com sua palavra. Então, meus irmãos, diante disso, eu faço uma proclamação: reconsidere como você tem gastado o tempo em sua vida, porque a vida é breve, a morte é certa, e o dia da morte, ele é incerto. Imagina, irmão, se hoje fosse o dia de minha morte, se hoje fosse o dia da sua morte, o que nós prestaríamos diante de Deus? O que nós mostraríamos diante de Deus? Se Deus olhasse para nós e falasse como nós, ele diria a nós sábios e sensatos, ou ele diria tolos e loucos, igual ele falou para esse homem? Nós devemos olhar para nós mesmos e respondermos como temos gastado o tempo da nossa vida, pois Deus vai requerer simplesmente tudo de nós. E o tempo é uma coisa extremamente importante, irmãos. Se você acha que o dinheiro é importante, dinheiro você pode perder e pode ganhar. Agora, o tempo que a gente perde nunca mais volta. A oportunidade de pregar nunca mais volta. A oportunidade de viver para Deus, para aceitar a Cristo, para viver para a glória de Deus, para abandonar esse mundo mal, ela passa. Oportunidades de ganhar dinheiro vão e vêm. Agora, o tempo que nós perdemos, irmãos, jamais voltará. Considere e saiba que a sua vida e a minha vida é curtíssima. E nós não sabemos quando iremos partir dessa para outra. Pode demorar alguns anos, mas pode estar tão próximo e nós não sabemos. Nós temos visto dia após dia pessoas morrerem de todas as formas, esperadas e inesperadas. Isso deve servir de alerta para todos nós e como temos vivido a nossa vida. Quarto lugar, irmãos, erro desse homem foi viver sem pensar no encontro que teria com Deus. Olha o verso 21 que vai dizer: assim é o que entesoura para si mesmo e não para com Deus. Então, irmãos, a vida é breve. As coisas materiais, os bens materiais, eles vão e eles vêm, eles são passageiros. Mas, mais cedo ou mais tarde, a morte é certa. Viver, irmãos, sem considerar a eternidade é insensatez. Viver a vida sem considerar que um dia vai estar diante de Deus para prestar conta de todas as coisas é a maior das loucuras. E não adianta, irmãos, porque vai comparecer diante de Deus todos os homens e todas as mulheres. Ninguém escapa desse fato. Nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum líder religioso, simplesmente todos terão que se colocar diante de Deus para prestar conta de toda a sua vida. E esse homem, ele viveu sem querer saber de nada de Deus, sem querer saber de prestação de contas. Ele viveu simplesmente para si mesmo, falando consigo mesmo e para satisfazer os seus próprios desejos. Era isso o que esse homem
fazia. Mas o fato é, irmãos, que Deus olha para esse homem e chama ele de louco. Você é louco. E aqui, irmãos, nós podemos pensar assim, mas veja bem, eu não sou rico não, eu não sou avarento não. Olha o que diz o verso 15. Olha o que Jesus diz, o verso 15 é o que liga desse homem falando com Jesus até os discípulos. Ele liga todo o contexto. Olha o que ele diz. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. De toda e qualquer avareza. Veja que ele não fala de uma avareza só. Ele fala de toda e qualquer avareza. Porque a avareza não só é com dinheiro, não. A avareza é com o nosso tempo. Às vezes a gente não quer, né? A gente quer. Trabalhou o nosso dia, eu quero ficar em casa. Agora é hora de descansar. Não vou dar atenção à esposa, à filha, eu não vou evangelizar. Eu já passei o dia trabalhando, eu vou orar, vou nada. Eu vou deitar. Eu prefiro o conforto da minha cama. Eu prefiro comer, jantar e assistir. E num canto e no outro é avarento. Avarento com tempo, avarento com dinheiro, avarento de várias formas. Não existe só uma forma de ser avarento. Esse é o problema. Mas nós aprendemos aqui, irmãos, o que Jesus diz: devemos ser ricos para com Deus. O que é ser rico para com Deus, irmãos? Em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e de todo o nosso coração. É a primeira coisa. Porque Deus não aceita nada de quem não ama a Ele. Provérbios diz que até a oração do ímpio é abominação diante de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos, irmãos, é ter Deus como objeto e pessoa suprema do nosso amor. Deus é quem deve ocupar todo o espaço em nossa mente, em nosso coração, em nossas vontades, pensamentos e sentimentos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, irmãos, que ser rico para com Deus é amar o nosso próximo. De forma verdadeira, não só de palavras, mas de atitudes e ações com que podemos. Esse é o segundo maior mandamento. Terceiro, irmãos, nós devemos esquecer um pouco mais esse mundo. Nós devemos esquecer um pouco mais política, novelas, filmes, séries, redes sociais, e nós devemos nos empenhar mais no reino de Deus, na oração, no evangelismo, no compartilhar o evangelho. Nós devemos nos congregar mais, nós devemos fazer mais para o reino de Deus, para nós entesourarmos tesouros nos céus. Não que a salvação seja pelas obras, de forma nenhuma. A salvação é simplesmente pela fé. Mas a verdadeira fé nos conduz a fazermos boas obras. Devemos, irmãos, sempre ajudar as pessoas. Irmãos, quase todos os dias aparecem novas doenças. Então nós devemos, irmãos, ajudar as pessoas que precisam de nós, que sofrem um acidente e precisam de um remédio, ou precisam de colocar pino numa perna, num braço, aonde quer que seja. Nós precisamos ser sensíveis a essas pessoas. Nós também, irmãos, devemos ajudar a igreja quando ela é verdadeira e bíblica. Porque diz Paulo a Timóteo que o trabalhador é digno do seu salário. Não estou falando aqui que alguém tinha que me dar dinheiro. Mas o fato é, irmãos, que nós devemos ajudar a igreja local. E se a liderança é abusiva, ou se a liderança é falsa, nós devemos fazer de tudo para retirar tal liderança. Mas o fato é que nós devemos ter um compromisso com nós mesmos. É isso que eu digo que é a igreja, compromisso com nós mesmos. Com nossos irmãos, nós devemos fazer isso. Nós devemos, irmãos, investir mais em material de evangelismo, em compra de Bíblias, compra de panfleto, compra de materiais para evangelizar. É uma vergonha, irmãos, porque foi feita uma pesquisa no Brasil e os cristãos do Brasil gastam mais dinheiro com pizza, com coxinha, com pastel e com salgado e refrigerante e qualquer tipo de comida assim, do que com o próprio reino de Deus, com missões.
E aí nós, como cristãos, dizemos, a palavra de Deus salva. Nós, como cristãos, dizemos, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma. E nós estamos investindo em coxinha, em pastel, e nisso e naquilo outro. Satisfazendo os nossos desejos, como eu falei, e esquecendo, irmãos, às vezes, as necessidades das pessoas que estão próximas de nós. Por isso, irmãos, nós devemos ser ricos para com Deus e esquecermos um pouco de nós mesmos. São essas as lições que nós aprendemos aqui. E se nós, mesmo visitando a igreja, e se nós mesmos dizendo que somos parte da igreja, confessamos Jesus, ainda não temos a certeza da nossa salvação, que venhamos a crer em Jesus Cristo, nos arrepender dos nossos pecados e pedir a Deus uma transformação de vida, porque ainda há tempo. Porque ainda há tempo de se consertar, mudar de vida e abandonar todas as coisas e se encontrar com Jesus. O profeta Isaías disse: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Não precisa você fazer teologia, não precisa você entender de toda a Bíblia, não precisa você levantar aí o seu pé, a sua mão, a sua cabeça, mas você só precisa olhar para Jesus, para Ele na cruz, para o sacrifício de Cristo, para o que Ele fez, para quem Ele é, substituindo nós, os pecadores. Se nós crermos e nos arrependermos de todo o coração, e se essa fé verdadeiramente transformar as nossas vidas, nós estaremos salvos, com os nossos pecados pagos e perdoados pelo Senhor Jesus Cristo e restaurados para vivermos uma nova vida, onde não olhamos mais para nós mesmos e para o que achamos que é nossas necessidades e nossos prazeres, mas nós vamos olhar para Deus, para o reino de Deus e para o nosso próximo. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer imenso estar com todos vocês e vocês serão sempre bem-vindos aqui. A partir de março, mais ou menos, do meio para o fim, nós estaremos ali nos reunindo atrás da casa de Detinho, colado com a casa de Raul e de Cota, é onde ficará o endereço, aonde nós reuniremos a partir do ano que vem, mais ou menos em março. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez...